Olá pessoal, tudo bem? Infelizmente minha internet deu chute, né? Então eu não pude fazer a aula ao vivo como eu havia combinado com vocês, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Eu vou gravar a aula, né? Vou deixar ela gravada, eu já iria deixar ela gravada quando eu faço lá pelo Google Meet, mas eu vou gravar ela separada no computador e assim eu lanço pra vocês, tá bom? Vamos lá. Essa é a nossa PC4, na verdade ela seria a PC3, mas houve um erro aí de cálculo e eu acabei colocando a PC4, tá? A nossa última PC do primeiro bimestre, se eu não me engano, essa será a nossa última, tá? E a gente vai dar início ao conteúdo, né, que nós vamos desenvolver de agora pra frente, tá bom? Primeiro, nós vamos ver as estruturas da matéria. O que é matéria? Matéria, pessoal, é tudo aquilo que está no espaço. O ar é matéria, a carteira é matéria, você, seu corpo é matéria, tá? O caderno, caneta, o computador, o celular, tudo isso é matéria. Todos esses materiais nós chamamos de matéria, tá? E o intuito da ciência era, antigamente, a filosofia tentava chegar a uma conclusão do que era a matéria, do que ela era formada, como ela era estruturada, tá? Demorou-se muitos anos, né? Foi desde de 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, lá com Demócrito e Leucipo, que eram dois filósofos da época, que propuseram a existência de pequenas partículas que se uniam e formavam a matéria, tá? Mas naquela época a ciência não era tão bem desenvolvida, apesar dos filósofos tentarem pensar e desenvolver diversas hipóteses e teorias, eles não conseguiram explicar o que era a matéria e do que era formada a matéria. Mas eles tinham uma ideia de que era formada por uma micropartícula que era indivisível, né? E eles deram esse nome dessa micropartícula de átomo, tá? Mas eles não eram os melhores filósofos da época. E o Aristóteles, que era o filósofo mais conhecido na época, ele acreditava nos 4 elementos formadores da matéria no ambiente: água, ar, terra e fogo, tá? Então ele acreditava que esses 4 elementos formavam tudo no ambiente. Conforme o tempo foi passando, se passaram mais de 2.000 anos, né? A ideia do átomo foi retomada de novo por John Dalton, né? E Dalton conseguiu tentou explicar o modelo do átomo, certo? Ele propôs, né, graças a testes químicos, porque ao longo desses anos, desses 2.000 anos, até chegar a Dalton, houveram diversos estudos científicos, né? A ciência se desenvolveu e chegaram à conclusão de que as substâncias, de que as coisas no ambiente eram formadas por estruturas diminutas que se organizavam de diferentes formas para formar diferentes materiais, né? E a isso ele retomou aquele nome do átomo, né? Então, para ele, o átomo, todas as substâncias são formadas por partículas muito pequenas, indivisíveis e indestrutíveis, chamadas átomos. Existem diversos tipos de átomo, né, que se diferenciam em suas propriedades. Então, cada átomo diferencia-se graças às suas propriedades. Cada um tem uma propriedade diferente, cada um tem um aspecto diferente. Isso é que diferencia um do outro, né? Os átomos que apresentam as mesmas propriedades, como a mesma massa, ou seja, o mesmo peso, né? Nós chamamos de peso, mas o nome correto é massa, ok? Pertencem ao mesmo elemento químico, conceito que a gente vai trabalhar mais pra frente, tá bom? O que é um elemento químico, esses conceitos nós vamos trabalhar mais pra frente, tá? Um composto químico, que também nós vamos trabalhar mais pra frente, é uma substância formada de 2 ou mais elementos químicos combinados em proporção fixa, tá? Então, para formar as coisas da natureza, elas precisam dos átomos, e os átomos são representações dos elementos químicos que estão na natureza. Por exemplo, para formar o sal da cozinha, né? O sal de cozinha, o nome dele é cloreto de sódio. Para formar ele, você vai precisar de cloro mais sódio puro, né? E quando eles entram em contato, quando eles entram em conjunto, eles
formam ligações químicas, e essas ligações químicas fazem com que as propriedades deles se modifiquem, né, e ele forme uma nova substância, né? Então essas substâncias são formadas por átomos de cloro e por átomos de sódio, tá? Tudo na natureza precisa dos átomos estarem em constante associação, né, em constante ligação, seja de uma forma ou de outra, para formar as diversas substâncias da natureza. Nós temos uma quantidade finita, né, um número finito de elementos químicos, mas esse número de átomos, ele é gigantesco. A gente não sabe a quantidade de átomos que tem no ambiente, tá? Porque precisa de uma infinidade de átomos de um mesmo elemento químico para formar uma substância que seja visível, tá? Como se fosse um grãozinho de areia. Se tem um grão de areia no chão, você não vê. Mas se você pegar a vassoura e dar uma varrida no ambiente que você está e juntar todos os grãos de areia que estão no chão, eles passam a ser visíveis. Os átomos são mais ou menos assim. São invisíveis para nós a olho nu, são invisíveis no microscópio que a gente tem na escola, são invisíveis nos melhores microscópios do mundo, mas são visíveis em um único microscópio que foi criado tem uns 4 anos só. Então, a gente consegue ver átomos há muito pouco tempo, tá? Muito pouco tempo. E ainda assim, muito mal visto, sabe? Os modelos atômicos são feitos graças a testes químicos e testes físicos, tá? Testes de físico-químicos, tá? Então aí eles conseguem montar o modelo graças a isso. Mas essa percepção eles tinham lá com os filósofos há 2.500 anos atrás, sem nem precisar de teste nenhum, né? Os caras já começaram a imaginar, já começaram a parar para pensar. Fala, mas claro, né, professora? Naquela época não tinha celular, não tinha joguinho, não tinha nada, os caras tinham que fazer alguma coisa, né? E eles não eram escravos, né, para poder ter que ficar trabalhando sem pensar. Né? Então, eles estavam com o tempo sobrando, os caras estavam pensando, certo? Vamos lá. As substâncias podem ser formadas por meio de união, separação e rearranjo dos átomos, aquilo que eu tinha falado, né? E isso é uma transformação ou reação química, tá? Nós chamamos essas transformações, como lembra que eu falei do sódio mais o cloro formar o sal de cozinha, né? Nós chamamos isso de reações químicas, de transformações químicas. Elas podem ser separadas? Podem, mas vai gerar uma grande energia nessa quebra, né? Então, segundo essa teoria, as diferenças entre os materiais eram resultados das diferentes combinações entre os átomos que os constituem. Quer ver um exemplo? O nosso corpo, ele é formado em boa parte dele de carbono, tá? O gás carbônico também tem carbono. Quando nós inspiramos oxigênio. Quando a gente libera gás carbônico, ou seja, um pouco do carbono que estava no nosso corpo acaba se rearranjando ali com as moléculas, né? E sai. E da onde que vem esse carbono todo que está no nosso corpo? Dos alimentos, tá? A molécula de glicose que está presente nos alimentos do tipo carboidrato, ela é carregada de carbono. Então ela traz esses carbonos para o nosso organismo, né? Eles fazem parte das constituições do nosso corpo e durante a quebra do alimento, né, com a presença do gás oxigênio, ele libera esses carbonos. Quando ele libera essas moléculas de carbono do alimento, ele vai unir, né, com uma molécula de oxigênio, um átomo de oxigênio, e vai formar 2 átomos, na verdade, de oxigênio, e vai formar o gás carbônico, certo? Então, nada mais são do que rearranjos, reações químicas, transformações químicas ali, né? Para poder rearranjar e utilizar aqueles mesmos átomos para formar uma outra coisa. É como se fosse uma pecinha de Lego. Imagina aí como uma pecinha de Lego, que você desmonta e monta outra coisa, desmonta de novo e monta outra coisa, né? Os átomos são mais ou menos isso, umas pecinhas de Lego. Você desmonta aqui, monta outra coisa, desmonta aqui, monta outra coisa, tá? É mais ou menos assim, tá? O modelo de Dalton, ele ficou conhecido como o modelo das esferas, porque ele imaginava que eram esferas maciças, indivisíveis e indestrutíveis, muito parecido com bola de bilhar, tá? Então, o modelo dele era o modelo das esferas. A gente utiliza esse modelo dele até hoje para representar as moléculas, que é muito mais fácil do que desenhar o modelo atômico atual, tá? Mas esse modelo atômico, gente, ele não contemplava a existência, por exemplo, dos prótons e elétrons. Conforme o estudo foi sendo desenvolvido, nós descobrimos, né, que os átomos carregavam cargas. Essas cargas poderiam ser positivas e negativas, tá? E aí entra o modelo de Thomson.
Thomson chegou com seu modelo graças a um teste utilizando raios elétricos, chamados de raios catódicos, tá? Esses feixes luminosos, né? Na verdade eram feixes luminosos, né? Que ele denominou de raios catódicos. Eles tinham polos, um polo negativo, que ele chamava de cátodo, e um polo positivo, que ele chamava de ânodo, ok? Então, aí ele já caracterizou a presença dos elétrons e de uma massa positiva, tá? E aí, graças a isso, ele propôs que o modelo atômico era formado, então, por uma massa de carga positiva com pequenas cargas negativas incrustadas nela. Como se fosse... Ele deu um nome assim... O pessoal, na verdade, não foi ele que deu, foi o pessoal que viu e falou que o modelo dele parecia um pudim de passas, né? Com o pudim ali, a massa do pudim sendo positiva e as uvas passas, as cargas de energia negativa incrustada nele, né? Esse modelo, logo ele foi abandonado, graças a um aluno dele que chegou com um modelo novo. Esse aluno dele veio lá da Nova Zelândia, né? Ganhou uma bolsa, veio da Nova Zelândia. E aí o Thomson queria que ele estudasse esse modelo, que ele se aprofundasse. E o cara, na verdade, que é o Rutherford, né, que é um dos principais contribuintes para o modelo atual, dos principais, eu faço assim, mas na verdade ele é um dos principais contribuintes para o modelo atômico atual, ele trouxe umas novas descobertas, mas o professor dele, que era o Thomson, acabou não aceitando muito bem, né, preferiu ficar focado ali no modelo do pudim de passas. Apesar do modelo do pudim de passas não conseguir explicar uma infinidade de coisas, né, uma infinidade de ações do átomo, ele foi muito útil, por exemplo, para a construção das TVs de tubo. Sabe aquelas TVs que tem aquele rabo atrás? Hoje em dia nossas TVs são fininhas, né? TV de LCD, de LED, de não sei o que, né? Essas são as nossas TVs. Mas aquelas TVs antigas que tem aquele rabo atrás, TV de tubo, a tela do computador de tubo, que nem tem na escola, alguns computadores têm aquela tela antiga, né? Que é uma caixa atrás. Elas ainda usam esses raios catódicos para poder funcionar, né? Então são as TVs de tubo, as antigas TVs de tubo ainda utilizam esses raios catódicos para poder funcionar. Esse mesmo método que o Thomson descobriu lá atrás, tá bom? O modelo dele foi abandonado porque não conseguia explicar, por exemplo, por que o átomo parecia que tinha espaços vazios, né? E aí é que entra o modelo atômico de Rutherford. Rutherford fez um teste, né, utilizando uma fonte radioativa, né, presa em uma caixa de chumbo. Não sei se vocês sabem, mas vamos estudar um pouquinho mais pra frente, que o chumbo, ele segura a radioatividade. A radioatividade é uma energia eletromagnética, ela sai, né, e uma forma de manifestação de energia, e ela consegue atravessar os corpos, tá? Ela consegue atravessar diversos corpos, exceto alguns materiais como o chumbo. O chumbo é um dos materiais que ela não consegue atravessar. Então, ele fez a caixa de chumbo com um buraquinho para que essa fonte de energia radioativa saísse somente por aquele buraquinho. Ela atingisse uma placa de ouro, né? E atrás teria uma outra placa, tá? Onde serviria como se fosse uma chapa, tirar um xerox dos átomos que estariam, dos átomos que formam o ouro. Então foi isso que ele fez, ele pegou e tirou um xerox, tirou uma chapa, tirou um raio-x dos átomos que formam o ouro, né? E aí, as análises dos estudos dele mostravam o seguinte, que boa parte dessas partículas radioativas passavam direto, não batiam em nada. Boa parte dessas partículas, outra parte dessas partículas batia em alguma coisa e desviava, né? Desviava para o lado, desviava para o outro, e outras partes batiam e vinham para frente. Então, o que ele chegou à conclusão, né? Ele chegou à conclusão de que o átomo, ele tinha espaços vazios, mas ele também tinha espaços preenchidos, que era algo muito parecido, como se fosse um planetário, né? Que o átomo teria uma parte central, como se fosse o Sol, e uma parte que ficaria rodeando essa parte central, né? Que estaria numa nuvem externa, né? Então, como já sabia-se das partículas positivas e negativas, ele imaginava que a parte central seriam as partículas positivas, que foram chamadas de prótons,
e a parte que estaria em volta, né, em volta desse, circulando, né, orbitando em volta desse núcleo, desses prótons, seriam as cargas negativas na eletrosfera. Então, o próton estaria na parte central e os elétrons estariam na eletrosfera. Tá, ok, ótima teoria. No entanto, alguns cientistas levaram em consideração o seguinte: tá, você fez aí a sua teoria e tal, realmente é assim, as partículas passavam, mas se só tiver positivo e negativo, o negócio pode não chegar um negócio que o negócio explode, né? Porque não tem uma constância ali, né? Apesar dele ter a mesma quantidade, vai chegar um momento que o negócio vai ficar instável. Aí o que eles propuseram? Que junto com os prótons existia, né, partículas neutras e conseguia neutralizar tudo isso sem que o negócio desandasse todo, né? Então, as partículas neutras, eles deram o nome de nêutron, tá? Neste caso, isso foi uma suposição que foi confirmada depois, mais pra frente, por James Chadwick, lá em 1932. O modelo foi feito em 1909, o modelo de Rutherford. Depois de uns 30 anos pra frente, uns 25, 30 anos, que eles conseguiram comprovar a existência dessas partículas neutras, né, que mantinham o átomo mais estável, ok? Que não deixava ele muito... E esses nêutrons, né, foi esquisito isso. E esses nêutrons, eles não apresentavam carga elétrica, eles eram nêutrons, por isso que eles foram chamados de nêutrons, tá? Então, os prótons, positiva, os elétrons, de carga negativa, e os nêutrons seriam aqueles de cargas neutras, tá? Que controlaria a galera toda ali para ninguém surtar, tá bom? Bom, explicando assim, meio por cima, gostaria que vocês lessem de verdade o texto, porque é uma matéria um pouco mais complicada, vocês saem mais do corpo humano para entrar em algo mais complexo, né? Então, eu gostaria realmente que vocês lessem o material. E aqui eu falei para vocês explicarem as diferenças do modelo proposto por Demócrito e Leucipo e por Dalton, tá? Então, Demócrito e Leucipo também tem a história da partícula indivisível e indestrutível, e Dalton também, mas quais foram as diferenças e quais foram as conclusões que Dalton chegou, tá? Aqui eu pedi para você explicar o resultado dos experimentos com a lâmina de ouro que o Rutherford fez. Qual foi o que ele chegou à conclusão, né? Qual foi os resultados que ele teve? Tem lá no texto e também eu expliquei aqui no vídeo, ok? E a terceira, eu acho que é a mais tranquila, mais de boa. Vocês podem procurar na internet, se tiver acesso à internet. Vocês podem olhar só aí, né, na PC, que também tem as representações dos modelos. Vocês vão colocar a representação do modelo, vocês podem fazer em cartolina, podem fazer na folha sulfite, podem fazer no caderno, pode fazer do jeito que vocês quiserem. Pode fazer de massinha de modelar. Vocês vão colocar a representação dos modelos atômicos de cada um dos três, do Dalton, do Thomson e de Rutherford. Fez a representação, você vai colocar embaixo, né, ou do lado, quais são as principais características daquele modelo, tá bom? Como é que nós podemos fazer? Vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui. Deixa eu pegar uma folha aqui. Olha só, eu posso dividir essa folha do meu caderno em 3, o caderno dentado. Aqui, o modelo de Dalton. Faço o modelinho de Dalton, pinto, recorto, colo, faço o que eu quiser e escrevo embaixo as principais características dele. Do lado, o modelo de Thomson, a mesma coisa. Corto, pinto, recorto, colo, faço o que eu quiser e escrevo. E o de Rutherford do lado, e faz a mesma coisa. Para que isso? Para que vocês consigam ter uma visão ampla e conseguir analisar cada um dos modelos e como foi a evolução desses modelos ao longo do tempo, né? A evolução do modelo de Dalton para Thomson demorou quase 100 anos, né? Demorou mais de 100 anos quase. Já de Thomson para Rutherford demorou 2, 3 anos. E dali para frente, né, das contribuições foram muito mais rápidas, ok? Isso é muito interessante, tá? Então vocês façam as atividades. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá? E não esqueçam de me mandar. E quem não fez as atividades anteriores, por favor, faça, ok? Então a gente vai finalizando por aqui. Eu espero que vocês tenham uma boa aula e consigam fazer as atividades, tá bom? Tchau, tchau!